Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística, da TV Capital, Canal 11 e da TVA de Florianópolis. Hoje nós vamos falar sobre uma organização dedicada a estudos sérios, uma organização que já está há alguns anos aqui em Florianópolis e está crescendo a olhos vistos, motivado esse crescimento pelos serviços de utilidade pública que essa organização oferece. Essa organização se preocupa em aprimorar o espírito humano. O nome dessa organização, Fundação Logosófica. E hoje eu tenho um representante da Fundação Logosófica aqui de Florianópolis como meu convidado de honra, e ele está aqui nos nossos estúdios para desmistificar a Fundação e também para falar sobre o tema de uma palestra que ele vai dar na semana que vem no recinto lá da Fundação, aqui perto da Carvoeira, ali ao lado praticamente do Armazém Vieira, já na saída quem vai para o Saco dos Limões. Então, meus amigos, o meu convidado de hoje é o Dr. Antônio Alves Filho, professor universitário da UFSC, na área da administração, aposentado, e que decidiu dedicar o seu merecido descanso a quebrar pedras, ou seja, estudando cada vez mais a filosofia da logosofia. Então, sem maiores delongas, prezado Antônio, é um prazer recebê-lo aqui no meu programa. Seja bem-vindo, sinta-se em casa e já de saída, eu gostaria que você me falasse um pouco da sua pessoa, dos seus estudos e principalmente como é que você foi atraído para essa maravilhosa filosofia que é a logosofia. Bom, inicialmente eu queria, em meu nome pessoal e em nome da Fundação Logosófica de Florianópolis, agradecer a você, Jaime, a oportunidade de estarmos aqui fazendo uma divulgação de uma atividade cultural que é voltada para a comunidade da nossa cidade, da Grande Florianópolis, do nosso estado, e também cumprimentar os telespectadores da TV Capital, Canal 11, e que é uma enorme satisfação de poder estar aqui dando informações sobre essa atividade que vai se desenvolver no dia 16 de maio, quarta-feira, na sede cultural da Fundação Logosófica, ali na rua Deputado Antônio do Vieira, 150, às 20h30. E o tema que nós vamos tratar lá é um tema bastante importante e que atrai, inquieta muitas pessoas, que é o tema da felicidade. Bom, como você me perguntou antes, eu gostaria apenas de dizer que eu tomei contato com a logosofia desde a minha juventude, esporadicamente encontrando aqui e ali um livro logosófico e que havia me impressionado, mas na verdade foi há cerca de 23 anos atrás, lá nos idos de 1984, que, havendo uma sede cultural da Fundação Logosófica, que tem o encargo de divulgar o conhecimento dessa ciência, eu me aproximei e pude, então, passar a participar regularmente das atividades docentes daquela fundação, Sim. realizando aquilo que se chama, na logosofia, um processo de evolução consciente. Por quê que isso havia me atraído? Por que me atraiu, na verdade? É que eu já trazia desde a minha juventude uma porção de inquietudes a respeito da minha natureza como ser humano, da natureza espiritual do ser humano, inquietudes, dúvidas a respeito do destino humano,
dúvidas a respeito do que era o bem, como fazer o bem, de como ser útil, afinal de contas, à humanidade. Sim. E eu já havia, assim, batido as portas, ou pelo menos estudado, né, livros que se tratavam de uma ou outra linhagem de conhecimento, e essas linhagens, até então, não haviam me satisfeito. E o contato com a ciência logosófica, a partir daquele momento, veio me trazer, assim, uma luz, não é, a respeito do conhecimento da minha própria realidade, como um ser psico-espiritual, quer dizer, consequentemente, um ser transcendente, que todos nós, seres humanos, somos, e principalmente da possibilidade que o método logosófico apresenta de cada ser humano, quer dizer, naquela altura, e sempre eu, não é, podia me aperfeiçoar, conhecer-me a mim mesmo, mediante um processo científico, e identificar, né, aquelas partes que a gente julga que não ajudam a ser um ser útil, ser agradável, né, que trazem problemas, que são as deficiências psicológicas, e progressivamente identificando essas deficiências e procurando imobilizá-las, né, e procurando assim ir aperfeiçoando, que é um processo de toda uma vida, não é? Então foram essas inquietudes que me levaram até as portas da Fundação Logosófica. Eu fico feliz assim de verificar, hoje nós temos aqui em Florianópolis um grande número de estudantes que, como eu, estamos lá realizando esse processo de evolução consciente, estudando esse conhecimento e procurando também traduzir para outras pessoas os benefícios que a gente recebe com esse estudo e com essa prática. É verdade. Porque a ciência logosófica ela é uma ciência formativa. Ela está voltada ao aperfeiçoamento do ser humano. Basicamente, então, Jaime, seria isso, que a informação a respeito da minha aproximação da Fundação e do trabalho que a gente realiza lá, né? Então, na verdade, essa palestra que nós estamos aqui anunciando, ela trata de um tema muito importante, mas eu me apresento como estudante dessa ciência, não é? Isso é o que eu tenho observado e louvo dentro do ambiente da logosofia. Eu tenho que dar meu testemunho, porque eu já tive oportunidade, a partir do momento que eu comecei a entrar em contato com o pessoal da logosofia, por 2 vezes eu fui convidado a assistir as palestras que eles dão semanalmente, inclusive, né? E eu, por 2 ocasiões, fui lá como observador, né? Então, nesse ponto de conhecimento, Antônio, eu sou meio cachorro vira-lata que vê a porta da igreja aberta. Eu entro. De vez em quando posso até ser expulso, né? Mas eu entro, eu quero ver o que é que tem lá dentro, né? E por 2 vezes eu fui convidado e participei como ouvinte, atento, das palestras. E o que me impressionou, Antônio, várias coisas me impressionaram dentro do ambiente. A primeira, o local bonito, bem tratado, uma vista maravilhosa ali da Bahia Sul, o ambiente, né, a cordialidade, né? Você entra e... eu era um desconhecido lá, e eu notei que todas as pessoas que estavam lá me trataram como se eu fosse um velho amigo. E vejam, não fui só eu sou muito observador, notei que qualquer pessoa que entra lá é tratada como se fosse um irmão, um velho amigo, um velho conhecido. E também eu tenho um costume, Antônio, de entrar num lugar e olhar assim para ver se eu vejo livros. Onde eu vejo livros eu digo, meu Deus, aqui o pessoal pensa, usa a cabeça. Porque a estrada do conhecimento é pavimentada com livros, né? Então, gente, eu gostei muito daquele ambiente. E as 2 palestras que eu assisti lá também me tocaram, achei os pontos de vista apresentados coerentes, né, e muito bem abordados,
Enfim, deu para notar que as pessoas que pertencem ao corpo docente, existe um corpo docente lá, né? São pessoas muitíssimo bem preparadas. E algo me diz que você é do corpo docente da Na verdade, Fundação. Jânio, é assim, né? Bom, primeiro por que a gente fica muito satisfeito quando nas nossas atividades voltadas para o público a gente procura assim receber com alegria as pessoas. É porque um dos aspectos que eu vou tocar nessa palestra é que a felicidade que a gente utiliza egoisticamente, ela se perde. Então a felicidade ou se compartilha ou ela se perde. Então é uma oportunidade que a gente tem de receber esses benefícios da ciência logosófica, que ela nos proporciona, essa melhoria da vida, da qualidade da vida, de entender as coisas, e compartilhar com as pessoas. Por isso é que a Fundação fica aberta para a comunidade, para as pessoas que também querem realizar esse processo de aperfeiçoamento. E vocês utilizam a filosofia da comunhão e da celebração. Não é isso? Pelo que eu posso observar. Muito bem, amigos, por aí vai o nosso assunto. E o tema não podia ser mais ambicioso. Vamos falar sobre felicidade. Mas depois dos comerciais. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos, estamos de volta e o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Antônio Alves Filho, do corpo docente da Fundação Logosófica aqui de Florianópolis. Ele está aqui para falar sobre uma palestra que vai ser dada na semana que vem, né? E justamente dia 16 de maio, às 20 horas e 30 minutos, nas instalações da Fundação Logosófica, ali na rua Deputado Antônio Edu Vieira. Bom, amigo Antônio, o tema que vocês escolheram é um tema importantíssimo, felicidade. Todo mundo tem o seu conceito de felicidade e, com unanimidade, todo mundo quer alcançar a felicidade. Exatamente. Só que, por experiência de vida, eu já notei que cada pessoa tem o seu conceito de felicidade. Afinal, você que é um estudioso sobre o tema, o que é a felicidade? Essa é uma questão, Jaime, bastante central e que até que motivou a organização dessa minha palestra. Ser feliz, ser mais feliz do que se já é, ou ser feliz se a gente não está satisfeito com a vida que está levando, é uma ânsia generalizada do ser humano. Agora, a gente quando se observa a si próprio, quando observa assim, as outras pessoas, quando lê reportagens, quando vê assim, toma contato com o ser humano de uma forma geral, a gente percebe que a despeito dessa ânsia, dessa vontade de ser feliz, o ser humano de uma forma geral, ele não tem uma noção muito clara sobre o que é felicidade e também não tem um conceito muito claro sobre o que ele deve fazer para conquistar essa felicidade e retê-la, né? E fazer com que a vida dele se enriqueça com essa experiência. Se nós perguntássemos, na verdade, você já adiantou a pergunta, se nós adiantássemos assim, ou fizéssemos a pergunta aqui para as pessoas que estão aqui no estúdio, né, para as pessoas que estão aqui no prédio, na rua, em suma, nós observaríamos que sobre o que é a felicidade, observaríamos que as respostas seriam muito variadas. E perceberíamos, na verdade, que é isso que eu acabei de dizer, que o ser humano, de uma forma geral, não sabe muito bem, claramente, o que é e como fazer para conquistá-la. Então, nessa palestra eu vou abordar inicialmente essas atitudes que eu tenho observado em mim mesmo, nos outros seres humanos, nos livros, nas novelas, em suma, em todo o contato que a gente tem, que eu procuro observar como é que o ser humano se comporta em relação a esse tema, eu vou apresentar essas atitudes mais comuns. E depois, então, eu faço uma apresentação sobre a concepção logosófica da felicidade, não é? É o momento, então, que a gente apresenta a contribuição, né, do conhecimento logosófico para essa realização tão importante na própria vida. Bom, inicialmente, quanto a essa questão dos conceitos correntes, a gente percebe
que, em primeiro lugar, o ser humano julga que a felicidade se consegue, se alcança por um meio sobrenatural que eu não conheço bem e que quero alcançar. Não é? É como se caísse do céu. Sim. Na verdade, é uma reminiscência, de certa forma, daqueles contos de fada no nosso tempo de criança, que havia uma fada com uma varinha de condão, e essa varinha de condão tinha a propriedade de fazer surgir aquilo que era objeto do nosso desejo, da nossa aspiração. E, na verdade, esses contos ditos de fada, né, sempre terminavam quando eram um casal e viveram felizes para todo sempre, não é? Nos dando a noção assim de que o conceito de que é algo que a gente não vai mais alterar, né? Que chegamos à felicidade e isso depois não se altera mais. Bom, esse é um conceito. A gente percebe que a gente inconscientemente traz essa ideia de que a felicidade vai nos chegar por um modo qualquer. Interessante, né? Se a gente olhar até o próprio termo felicidade, nas diversas línguas, ele tem a análise etimológica do termo traz que está ligada à sorte, ao acaso, não é? Seja em inglês o happiness, né? o hap, ou em francês o bonheur, o air, e em português e espanhol, felicidade ou felicidade, a raiz vem do latim felix, felicitas, né? Felicitas, felix, que é sorte, acaso. Então até a palavra em si não nos ajuda muito. Bom, em segundo lugar, a gente observa que os seres humanos, normalmente nós, né, procuramos assim a felicidade, colocando essa esperança de felicidade num ponto só, num alvo único no futuro. E a gente caminha até lá, e a nossa esperança de felicidade fica em suspenso até que esse ponto seja conquistado. Acontece que às vezes a gente não consegue. Né, por razões diversas, esse objetivo não é alcançado. E aí sobrevém o desengano, o ceticismo, a tristeza, não é? A desilusão. Na verdade, normalmente a gente concentra esse ponto lá na frente em conquistas materiais da nossa vida. Né? Você é um jovem, né, um jovem estudante, telespectador aí, ele deve estar doido para acabar o curso, se livrar dos professores, se livrar das provas. Então ele vai ser feliz quando acabar o curso. Depois é quando arrumar um emprego. E depois é quando ele melhorar do emprego. E depois é quando ele se aposentar, quando não trabalhar mais e poder fazer aquilo que ele gosta de fazer. Quando ele casar, quando tiver filhos. Quando se separar, às vezes também. Mas sempre no futuro, né? Sempre no futuro. Isso é o que a gente observa, né? O pessoal sempre joga a felicidade para o futuro. E aí ela fica inalcançável, que nem a história do burro com a cenoura, né? Mas às vezes, quando se alcança, aí que é um fenômeno interessante. Quando se alcança, eu já falei sobre quando não se alcança, mas quando se alcança, é interessante que a gente fica alegre, contente com aquela conquista por uns poucos minutos. Logo depois aquilo perde a graça, na maior parte dos casos, e a gente já parte para um outro alvo mais lá na frente. É uma espécie assim, há uma imagem, né, que o autor da logosofia chama do colecionador de selos, não é? Colecionador de selos que é um selo assim, ultra raro, procura por todo lado e fica entusiasmado nessa busca. Agora quando encontra, pega o selo, abre o álbum, cola o álbum ali, cola no álbum, fecha, guarda, e a alegria da conquista não dura mais que 2 minutos e ele já vai outra vez em busca de um outro alvo. Então fica uma abelha, né, que vai de flor em flor, pegando o néctar das flores e não se sacia nunca. Essa é uma atitude assim bastante comum. Outra atitude bastante comum é ver a felicidade no passado. Eu era feliz e não sabia. Não é? É verdade. A gente olha para trás e diz, naquele tempo, né, que as coisas eram boas. Talvez até naquele tempo as coisas não fossem tão boas e a gente não fosse tão feliz como imagina que era naquela oportunidade. E fica colocando então essa esperança de felicidade, se queixa do passado. Então essas são algumas
atitudes assim que o ser humano apresenta e que não contribuem de forma nenhuma para ele conquistar, para realizar isso na própria vida. Há um outro aspecto também bastante interessante, que alguns autores também já abordaram, e a gente observa, é que também esse estado de felicidade momentâneo se associa sempre a uma espécie de temor. Está associado a uma espécie de medo da felicidade. O telespectador observa em si próprio se às vezes não ocorre isso. A gente conquista, né? Tem uma grande conquista, algo que a gente queria e conquistou. Por exemplo, queriam tanto um carro 0 km e consegue, né? E acontece que quando você sai da agência com um carro novo, aí você já vem aquele pensamento, poxa, só está faltando agora alguém eu sair daqui, alguém vem, bate no meu carro e vai estragar o carro todo. E a gente também, essa sensação de medo, ela normalmente é difusa, mas às vezes ela toma um formato específico. Por exemplo, é o medo da inveja, né? Você conquistou aquilo. Aí você vai falar mostra para as pessoas, né? Ah, eu conquistei isso, ou eu consegui esse emprego, eu agora tenho esse carro, eu conquistei minha casa própria. Em suma, algo assim que eu queria muito e conquistei. Eu fico com medo que as pessoas ponham um olho grande, não é? E que possam colocar em perigo aquela minha conquista. E a gente usa, então, alguns mecanismos de proteção, entre aspas, né? Começa a usar os amuletos para nos proteger desse olho grande. Bate na madeira, e uma série de outros mecanismos assim de proteção. Esse é um aspecto assim também bastante comum, né? Bom, se nós pudermos fazer uma síntese, né, desses pontos, a gente verifica que o ser humano coloca sempre a sua esperança de felicidade fora de si, ou nesse meio sobrenatural que ele espera que ocorra, por um meio qualquer que eu quero descobrir, ou num ponto qualquer que eu coloco na frente, que infelizmente não valorizo, às vezes, na maior parte dos casos, quando o alcanço eu não valorizo, ou coloco no passado, não é? Na verdade, o que a concepção logosófica vai apresentar a respeito desse tema é, na verdade, uma possibilidade, uma necessidade de que essa conquista seja uma conquista eminentemente pessoal. A minha felicidade é algo assim que eu devo construir com os meus próprios passos, não é? Há uma imagem que é comum de que eu devia colocar no meu espelho, que eu faço a barba todos os dias, os homens, né? E as mulheres que fazem a maquiagem, assim uma frase: você está vendo a pessoa que é responsável pela sua felicidade. É verdade. Não é? Para a gente não esquecer disso. Porque muita gente, né? Olha, no meu consultório, o que eu vejo de pessoas que eu pergunto, o que é que tu quer? O que é que tu quer da vida? Eu quero encontrar alguém que me faça feliz. Eu digo, meu Deus. A pessoa ouviu o galo cantar, mas não localizou o galinheiro. É por aí. Meus amigos, o assunto tem certeza que está interessante. Então, tem mais. Vamos para os nossos comerciais e já voltamos. Um minutinho só. Estamos de volta entrevistando o Dr. Antônio Alves Filho, do corpo docente da Fundação Logosófica, e que está se preparando para agora, na próxima quarta-feira, dia 16 de maio, ele vai proferir uma palestra sobre o tema felicidade. Antônio, eu estava ouvindo com bastante atenção no bloco passado você falar sobre duas coisas que me marcaram. Primeiro, que as pessoas não têm noção do que seja bem felicidade e muitas vezes acham que a felicidade vem de fora para dentro, quando na realidade parece que não é bem isso. E a segunda coisa que me chamou a atenção é que as pessoas estão sempre jogando a felicidade para frente, para algo que elas querem alcançar, e quando alcançam, já é outra coisa que elas querem alcançar. E como consequência, a felicidade é muito efêmera, né? Muito fugaz. E eu gostaria de te dar o meu testemunho sobre o que eu aprendi sobre a felicidade. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela na Espanha e
conheci muita gente no decorrer do caminho, né? E também peregrinos como eu, e essas pessoas, no bate-papo, só falavam daquilo que faltava para elas chegarem a Santiago de Compostela, uma caminhada longa, 800 quilômetros, né? E cada dia que passava, bom, agora, se Deus quiser, amanhã, se tudo correr bem, eu vou chegar na cidade tal, aí eu vou arrumar minhas coisas e tudo, porque depois quero chegar na outra cidade. E um belo dia eu estava caminhando ali, passei por um povoadozinho e dizia assim, veja, Antônio, a lição que eu recebi de vida, em espanhol estava traduzindo, caminhante, não existe caminho. Caminho com letra maiúscula, que significava o caminho de Santiago. O caminho se faz ao caminhar. E aí me caiu a ficha que eu digo, meu Deus, eu querendo chegar a Santiago, mas meu Deus, eu tenho que curtir o que eu estou vendo aqui, o que eu estou vivendo aqui, o que eu estou aprendendo aqui. E eu, sim, fazia o meu roteiro normal, mas meu objetivo não era Santiago. Meu objetivo era viver cada minuto daquela experiência única e maravilhosa que eu estava fazendo. É por aí que você também está raciocinando? É exatamente por aí. Não, eu não. Eu agora, quer dizer, eu sim, mas aplicando na minha vida o conhecimento que eu venho buscando no conhecimento logosófico, né? Na ciência logosófica. E é exatamente isso que você acaba de dizer. Eu vou, assim, até chamar a atenção aqui de alguns pontos, né? Logicamente estamos aqui num programa que tem um horário determinado, mas essa primeira parte é muito importante. A ciência logosófica apresenta exatamente isso, que a vida, que a felicidade nos é outorgada pela vida por meio de pequenas porções de bem. Quer dizer, na verdade, quando eu concentro a minha esperança de felicidade neste ponto único distante, quando eu me casar, quando eu conseguir um emprego, quando isso e quando aquilo, sempre no futuro, e um ponto só, eu corro um risco enorme, porque se aquilo falhar, eu só tenho aquilo. E o que a gente está aprendendo, assim, com a ciência logosófica, é que eu devo, na verdade, buscar pequenas porções de felicidade no meu dia a dia. Os momentos que eu vivo aqui, agora, devem ser transformados em pequenas porções de felicidade. Um conjunto grande de pequenas porções de felicidade constrói, apresenta uma grande felicidade. É exatamente isso que você acaba de dizer, não é? Há uma imagem também que ajuda a compreender, a imagem do jardineiro. O jardineiro, que conhece, né, o seu ofício, ele planta uma porção de flores, um conjunto enorme de flores. E não faz mal se daquele conjunto, uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou 10 flores não crescem e morrem. Porque ele tem o restante daquele jardim à sua disposição. Não é? Então deve ser assim. É o primeiro ponto, que vamos chamar assim, eu, como estudante, chamo da primeira chave para a gente conhecer e aplicar na própria vida esse conceito logosófico de felicidade, é vê-la nessas pequenas porções da vida que se desenvolvem todo dia. E tem uma chave prática, né, que eu até sempre gosto de chamar atenção para mim mesmo e quero compartilhar com os telespectadores. É que a gente então tem que viver cada momento desse com gosto. Viver com gosto cada minuto, cada porção de vida dessa, faz com que aquilo seja vivido de uma forma que as tarefas sejam cumpridas mais facilmente, porque fazê-las assim com desgosto as torna pesadas. Então me parece que este é um primeiro ponto importante dessa concepção, que na verdade a minha felicidade é construída pelo conjunto de pequenas porções de vida, quer dizer, bem vividas, pequenas porções de felicidade que eu devo estar atento e construir no meu dia a dia. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria não esquecê-las, porque é este tipo de ingratidão que não ajuda as pessoas a serem felizes.
Eu havia já no bloco anterior me referido a a concepção de que, às vezes, a gente quando alcança aquele alvo que tanto ansiou, não é? Que tanto batalhou, que tanto trabalhou para conseguir, a gente consegue, mas é interessante, não fica grato a toda essa caminhada e esquece, e vai em busca de outro. Ora, se eu vou esquecer, não vai ficar na minha vida esse algo que eu tanto quis realizar, para que eu vou querer uma outra coisa? Então, se eu também vou esquecer, não é? Então, não basta também só eu viver aqueles momentos importantes de porções de vida, de porções de felicidade. Eu preciso retê-las na minha vida. Eu preciso fazer com que a minha vida fique cheia, né, dessas recordações, dessas porções de felicidade. Eu, assim, criei uma imagem que me parece bastante útil, que é a da coxa de retalhos. Todos os telespectadores sabem, né, que uma coxa de retalhos é aquela coxa que se fazia, não sei se ainda hoje se faz, é construída por pequenos retalhos de cores diferentes que vão sendo costurados uns aos outros, esses pequenos retalhos, e formam essa coxa. Então a coxa da felicidade seria assim como essa construção, como a gente vai pegando esses momentos, essas pequenas porções de bem, de alegria, de felicidade, vai unindo umas às outras pela consciência. E essa colcha, estou usando uma metáfora, logicamente, ela fica à nossa disposição, Jame, telespectadores, quando vierem os momentos de tristeza e adversidade, que faz parte da vida, não é? É um dos equívocos conceituais também que nós, seres humanos, costumamos cometer, é achar que felicidade é ausência de tristeza e ausência da adversidade. Não existe vida sem adversidade e não existe vida sem tristeza. Sempre não é linear, né? Não é, e sempre temos um parente que a gente ama, que está doente, que falece, há perdas materiais, em suma, todo tipo de problemas que fazem parte da própria vida. Uhum. E eu não posso querer, então, a vida feliz é a vida que não tem nem aborrecimento, tristeza ou sofrimento. Então, essa retenção é muito importante porque é uma espécie assim de gratidão, esse sentimento tão importante que eu preciso desenvolver dentro de mim relativamente àquilo que eu já vivi. É isso que você referiu-se a respeito dessa caminhada que é tão importante para alguns seres que querem, não é, assim, buscar superar-se, buscar novos elementos para reconstruir as suas vidas. É que talvez eu, em vez de ficar olhando só para o que falta, eu preciso olhar para aquilo que eu já realizei, que realizei bem e que está ali à minha disposição e é minha vida também, não é? Que a gente chama de contar as bênçãos. Isso, exatamente. Então esse aspecto é muito importante, é não ser ingrato com aqueles momentos de alegria, de felicidade que você já viveu. Esse seria, assim, um segundo aspecto, né? Que assim, me parece bastante importante. O terceiro aspecto seria exatamente o que eu já, de certa forma, adiantei, que é fazer com que, nos momentos de adversidade, eu não esqueça, não é? Esses momentos importantes de felicidade que eu já vivi. Porque quando normalmente, a gente é ingrato com o que já viveu, e ao enfrentar uma adversidade, uma tristeza vinda de qualquer origem, eu fico amargo. Mas por que comigo? E Deus normalmente digamos assim, atacado, não é? Que ele não é justo. Por que comigo? Por que com meu filho? Por que... Em suma, a gente julga que não pode ocorrer aquilo. E esquece o quanto, né, o tanto de momentos bons que você já viveu. Ora, se você adota essa atitude perante a vida que eu estou assim apresentando, pela concepção logosófica, eu não vou ser ingrato. E não é que eu não vá ficar triste ou não vá sofrer com aquela adversidade que eu vou viver. É que ao recordar neste momento difícil, tudo que eu já vivi, em suma, puxar aquela minha colcha de retalhos, eu meio que amenizo
essas minhas dificuldades. Eu diluo um pouco dessa tristeza, dessa adversidade, com aquilo tudo que eu já vivi de bom e que não fui ingrato esquecendo. Então isso é um aspecto assim muito, me parece, decisivo, né, dessa realidade. E finalmente, uma quarta chave, digamos assim, é que eu devo compartilhar, não é, esses momentos de alegria, de felicidade que eu vivo. Porque a felicidade também vivida egoisticamente se perde. Então, quando eu compartilho, sempre há uma pessoa com quem eu possa compartilhar, aquilo que eu vivo se engrandece, fica maior, tem uma outra profundidade. Então seria assim, mas esse aspecto me parece que completa, né, no meu ponto de vista de estudante, que tenho procurado aplicar na minha vida essas orientações, me parece que completa esse quadro conceitual. Olha, temos aqui quilos de informação para digerir, hein? E olha, digestão de lagosta, ou seja, demora. Ok, Antônio. Estamos indo para mais um comercial. E já vou alertando, no próximo bloco, tenho à mão lápis e papel, que eu vou dar o caminho das pedras, como já é tradicional. Portanto, aguardem só um instantinho e já voltamos. Muito bem, amigos. Estamos agora no último bloco do programa Capital Mística, entrevistando o Dr. Antônio Alves Filho, conferencista da Fundação Logosófica aqui de Florianópolis, e que no próximo dia 16 de maio ele irá proferir uma palestra sobre o tema felicidade. Muito bem, Antônio, bebi cada uma das suas palavras. Me destes muita coisa para pensar e admito, humildemente, que eu concordo em gênero, número e grau com tudo isso que você está dizendo. Não só porque acompanhei o teu raciocínio claro, mas também até porque por vivência, né, para alguma coisa a gente tem que ter vantagem de ser meio coroa, né? Mas por vivência de vida já me dei conta da sabedoria do que você disse. Agora, eu estou aqui agindo como advogado do diabo dos meus telespectadores, porque o programa é todo dedicado a eles. Ok, você conseguiu limitar todo o alcance desse vasto tema. Agora vem a perguntinha, vê se dá uma canja. E como é que a gente faz para alcançar a felicidade, então? Bom, eu assim procurei, nesse último bloco, né, apresentar alguns, né, dos pontos que a ciência logosófica, que a concepção logosófica da vida do ser humano, né, do universo e do Criador, apresentam. A reflexão que a gente pode fazer é o seguinte: bom, mas como é que eu posso realizar? O telespectador deve estar perguntando. Gostei dessa história do jardineiro, gostei dessa história da consciência de guardar, gostei dessa questão de eu utilizar isso como uma espécie de um bálsamo, né, nos meus momentos de dificuldade, não ser ingrato, né, com aquilo que eu já vivi. Mas, sim, mas como eu faço? Como eu pratico isso no dia a dia? Como é que eu vou alcançar esse tipo de conhecimento? É interessante que eu dei o nome à palestra de A Conquista da Felicidade pelo Conhecimento. Então, na verdade, há uma exigência para a gente poder realizar na própria vida isso que eu acabo de dizer. E a exigência é que a gente precisa se apropriar de um conhecimento especial sobre a vida, sobre o ser humano, de conhecimento da minha própria realidade. Veja, o ser humano, quase tudo que a gente faz na vida corrente, exige uma técnica, não é? Para construir uma ponte, um cirurgião para fazer uma cirurgia, um engenheiro, né, para construir um prédio, sempre precisa de uma técnica. E a gente aprende isso na universidade, nos colégios, não é?
Agora, e sobre a técnica de viver? Quem é que nos ensina? Há um grande buraco, né? Um grande vazio, um grande vácuo que precisa ser preenchido, né? Na verdade. A gente tem dificuldade de como é que aprende essa técnica de viver. Então, como é que eu faço para, por exemplo, estar atento durante o meu dia para eu aproveitar e construir essas pequenas porções de felicidade? Eu preciso desenvolver um estado de vigilância, de consciência. Em suma, é necessário um processo de aquisição de um conhecimento que a universidade ela não apresenta, que as ciências correntes não apresentam. A logosofia, a concepção logosófica, ela se apresenta como essa alternativa. É por ser uma concepção, é por apresentar um método capaz de conduzir o ser humano progressivamente a ir realizando isto que eu acabo de dizer e muitas outras coisas na sua própria vida. Não é? Esse tipo de, para você poder realizar isso na própria vida, exige que a gente vá se conhecendo progressivamente a si próprio. O Antônio aqui se conhecer a si mesmo, não é? Isso, em primeiro lugar, eu preciso ter um método para realizar isso, ter uma técnica para realizar isso, e preciso praticar, preciso viver isso. A Fundação Logosófica é uma fundação, uma instituição que tem como missão divulgar, não é, para a humanidade, no caso a nossa fundação de Florianópolis, na grande Florianópolis, esse tipo de conhecimento que não é um conhecimento corrente. É o conhecimento da geografia, da matemática, da física, da química, são importantíssimos. Mas, infelizmente, não nos ajudam a realizar isso na própria vida que eu acabo de dizer, entre outras coisas. Por isso é que a concepção logosófica, o método logosófico, a técnica que a Fundação Logosófica apresenta, serão úteis, né? Ou são úteis, são imprescindíveis a que você possa realizar na própria vida esse tipo de conquista. Não é? É preciso conhecimento, um conhecimento transcendente, quer dizer, que vai além das ciências correntes. Não é nada algo assim difícil de se conseguir, pelo contrário, é uma questão apenas de querer, de perseverança e de querer, assim, realmente fazer com que a sua vida melhore, se ela já é boa, fique melhor do que já é. Porque a logosofia não é uma ciência para as pessoas que estão tristes, pessoas que são infelizes. Também mas não é só. Não é? Então ela se oferece, se apresenta como esse campo de conhecimento que vai proporcionar a cada um de nós, seres humanos, a realizar na própria vida isso que eu acabo de apresentar. Em linhas gerais seria isso. Por isso é que eu assim chamei de conquista da felicidade pelo conhecimento. De você conhecer progressivamente a sua própria realidade. As deficiências psicológicas que são verdadeiras pragas da planta da felicidade. Por exemplo, não é? A intolerância, a impulsividade e outras 42 que o autor da logosofia, González Pecote, apresentou num livro importantíssimo chamado Deficiências e Propensões do Ser Humano. Então, essas deficiências que cada um de nós tem, ela causa a mim próprio e no meu relacionamento males enormes. E isto torna difícil realizar esses conceitos que eu acabei de apresentar na minha própria vida. É preciso conhecer e mobilizar. Isto é um processo, não é que eu vou assim a cada dia e todos os dias realizando progressivamente, ganhando aqui, perdendo ali, mas progressivamente encaminhando na minha caminhada, encaminhando na minha vida, nesse ciclo de vida que estou vivendo. Bom, olha, tudo que você tem dito faz muito sentido para mim e eu acredito também que para os telespectadores. Mas, veja bem, a gente já escolado, gato escaldado tem medo de água fria. Então, eu te apresentei, e é verdade, como um membro do corpo docente da logosofia. Mas tem muita gente que, não é culpa deles, não sabe o que é a logosofia.
Então, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer uma heresia, mas eu estou, como disse, sendo advogado do diabo Eu já estive na Fundação Logosófica, conheço, já participei ali dos encontros e tudo. A minha grande dúvida para os telespectadores, embora já saiba a resposta, é a seguinte: a logosofia não é religião, é? Não. Não é religião. De jeito nenhum. Então, amigos, fiquem tranquilos, não é coisa do diabo. Né? Isso é importante que se diga, né? Porque, pô, logosofia, mais uma religião aí. Não, não é religião. Não é. E outra coisa, também não tem nada a ver com o negócio de sobrenatural, espiritismo, né? Não tem nada a ver, é filosófico o negócio. Ela se apresenta assim como uma possibilidade do ser humano de evoluir. Sim, exato. Agora, é interessante, já me tratar aqui do seguinte, ela é uma ciência, né? Uhum. Agora, ela encara o ser humano como um ente biopsico-espiritual. Sim. Então, veja, considera na natureza humana a natureza espiritual, o seu próprio espírito. Sim, ela apresenta espírito como parte integrante da nossa própria natureza. natureza. Mas não espírito direcionado para um âmbito religioso. Não, ela realmente não tem nenhum contato com a religião. Ela realmente se apresenta como uma ciência que tem um objetivo, que tem uma doutrina, que tem um método próprio e que tem técnicas próprias. Era isso. Esse aspecto então, era bom destacar. Não que a gente julgue que faça qualquer juízo de valor sobre as religiões. Mas eu digo, certo, não é uma religião. Não, a minha preocupação, entende, é porque, veja, há muita desinformação, essa que é a verdade. E uma coisa é uma coisa, como dizem os filósofos aqui da Terra, e outra coisa é outra coisa completamente diferente. Eu estou apenas querendo balizar até onde chega o conhecimento da logosofia e daquilo a que a logosofia se propõe a fazer em prol do ser humano. Meus amigos, é chegado o momento do caminho das pedras. Então, o Dr. Antônio Alves Filho, nosso convidado de honra do programa, vai fazer uma palestra sobre a conquista da felicidade por meio do conhecimento. Sem conhecimento, gente, não tem condição de se alcançar a felicidade. Data: 16 de maio, semana que vem, quarta-feira, horário 20h30. Local da palestra. Vão até para visitar o lugar. É maravilhoso aquele lugar, me senti muito bem. Rua Deputado Antônio Edu Vieira, número 150. Vocês vão, quem vai da universidade em direção ao caminho do aeroporto, antes de chegar no Armazém Vieira, logo do lado esquerdo, tem uma rampa assim, vocês sobem, lá em cima tem um farto estacionamento, fiquem tranquilos, é seguro, e no momento em que vocês adentrarem na sede da Logosofia, vocês vão se sentir em casa, e por que não dizer, até, desculpem o meu entusiasmo, num paraíso de paz. Telefone da Fundação Logosófica, 3333-6897. Repetindo, 3333-6897. E, muito importante, não paga nada para assistir essa palestra. Está dado o recado? Vão, garanto que não vão se arrepender. Doutor Antônio, foi um prazer tê-lo aqui conosco, foi uma honra, sucesso na sua palestra, luz nesse caminho tão bonito que o pessoal da Fundação está seguindo, e me cabe, além de agradecer a presença do doutor Antônio, me despedir dos amigos telespectadores, marcando, como já é tradicional, o nosso novo encontro na semana que vem, neste mesmo horário. Que vocês tenham uma ótima semana e deixo com vocês meu fraternal abraço. Até lá!